O que é que define um país? O que acontece quando a diplomacia não funciona mais? E será que existem regras que ninguém, absolutamente ninguém, pode quebrar? Hoje, a gente vai buscar as respostas para isso num lugar bem inusitado. A prova do concurso para ser diplomata aqui no Brasil. Esse exame é muito mais do que um teste, sabe? Ele é um verdadeiro mapa das crises mais urgentes do nosso tempo. Para a gente começar a dar uma olhada nessa citação de 1862 que estava lá na prova. As palavras são de Henry Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, e elas vão direto ao ponto. Por trás de cada lei, de cada tratado, existe um custo humano. A diplomacia não é um jogo abstrato, entende? É uma tentativa muitas vezes desesperada de aliviar os horrores da guerra. E aí isso nos leva à pergunta central. Se a gente tivesse que fazer uma lista dos problemas mais cabeludos que a humanidade enfrenta hoje, por onde a gente começaria? Guerras? Crise do clima? A busca por justiça? Pois é, acontece que as respostas, ou pelo menos as perguntas certas a se fazer, estão meio que codificadas nesse exame. Ele funciona como um mapa das zonas de crise do planeta, mostrando exatamente para o que os futuros líderes precisam estar preparados. Então, vamos seguir esse mapa. A gente vai usar esse teste como nosso guia para explorar 3 grandes áreas de crise: a própria existência dos países, as regras da guerra e, por fim, a busca por justiça. Bom, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, o Estado. O que acontece quando o próprio fundamento do sistema internacional, o território de um país, começa a desaparecer debaixo d'água. Para a gente entender o tamanho da crise, primeiro a gente precisa entender a regra do jogo. O direito internacional tem uma definição bem clara do que é de fato um Estado soberano. E tá aí, direto do gabarito da prova, os 4 pilares que definem um Estado desde 1933. Tem que ter uma população, um território, um governo e a capacidade de se relacionar com outras nações. Olha, por quase um século, essa definição foi sólida como uma rocha. O problema é que agora, o próprio planeta Terra está ameaçando desmontar tudo isso. E é aqui que a gente vê a tensão na prática. A mudança climática ataca de frente os 2 primeiros pilares que a gente acabou de ver. Pensa comigo, se o território definido some debaixo d'água e a população permanente é forçada a virar refugiada, o que sobra de um país? E aqui está o X da questão, um dos maiores debates jurídicos do nosso tempo. O direito internacional, que foi escrito para uma outra época, simplesmente não tem uma resposta pronta para quando um país desaparece. É um campo totalmente novo no direito, sabe? E com consequências humanas gigantescas. Ok, saindo um pouco da existência dos estados, vamos ver agora como eles interagem entre si. O ideal, claro, é a paz, mas a realidade, como o próprio exame deixa claro, é que os diplomatas precisam estar prontos para o conflito. Então, o ponto de partida de toda diplomacia é este aqui. Uma questão inteira na prova de 2022 foi só sobre a obrigação de resolver conflitos de forma pacífica. Essa é a base de tudo. E essa solução pacífica não é algo aleatório, não. O direito internacional criou tipo uma escada de opções diplomáticas, um processo bem definido para diminuir a tensão. Começa com a negociação direta e vai subindo para a mediação até chegar em comissões formais de investigação. A lógica é bem clara: tentar de tudo, tudo mesmo, antes de pensar em qualquer outra coisa. Mas e quando essa escada desmorona? Quando a diplomacia falha? Aí a gente entra em outro campo do direito, o chamado direito internacional humanitário. Voltando lá na citação do Dunant, o objetivo aqui não é mais impedir a guerra, mas sim impor limites a ela, para aliviar os horrores. E isso nos traz para uma das maiores viradas de chave do direito internacional moderno. A ideia de que não são só os estados, mas as pessoas, os indivíduos, que também podem ser responsabilizados pelos crimes mais graves que existem. Pensa bem, durante séculos, a soberania de um país funcionava como um escudo, que protegia os líderes de qualquer tipo de responsabilidade externa. Só que os horrores do século XX quebraram esse escudo e levaram à criação do Tribunal Penal Internacional, o TPI. E como a prova mostra, entender como o TPI funciona é essencial para qualquer diplomata hoje em dia. Uma questão na prova de 2022 pedia exatamente para listar estes 4 crimes. São chamados core crimes, os crimes mais graves que a comunidade internacional busca punir: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. O exame dá um foco especial no genocídio e destaca o elemento mais complicado dele, provar o dolo especial. Isso quer dizer que os promotores precisam mostrar não só que os atos aconteceram, mas que existia a intenção específica de destruir um grupo. É isso que diferencia o massacre, por mais terrível que seja, do crime de genocídio.
E agora a gente chega no último conceito, que talvez seja o mais poderoso de todos: a ideia de que existem certas normas que são tão, mas tão importantes que nenhum país pode simplesmente ignorar ou mudar. O nome disso é jus cogens. O gabarito da prova define o termo usando essa linguagem bem forte da Convenção de Viena. É como se fossem as regras de ouro do planeta. São normas imperativas, que simplesmente não dá para negociar. Tá, mas que regras são essas na prática? O teste aponta exemplos bem claros. A proibição do genocídio, da escravidão, da tortura. Isso não é só lei, entende? São os princípios que a humanidade inteira concorda que formam a nossa consciência moral coletiva, só que transformados em lei. E essa frase aqui, olha, resume perfeitamente o dilema que todo diplomata enfrenta. De um lado, você tem o idealismo da lei, um mundo que deveria ser baseado em regras e cooperação. Do outro, você tem o realismo da política, onde muitas vezes o poder fala mais alto. E no fim das contas, o ponto é exatamente este. O teste do diplomata não é sobre decorar leis, é sobre entender como andar nessa corda bamba, aplicando ideais nobres no mundo que é imperfeito e muitas vezes brutal. É saber como navegar nesse abismo que existe entre o mundo como ele deveria ser e o mundo como ele é de verdade. E assim a gente volta para o começo. O teste nos mostra quais são as regras fundamentais que deveriam sustentar a nossa ordem global. Mas ele também nos deixa com a pergunta mais difícil de todas. Quando essas regras que são tidas como inquebráveis são desafiadas, quem é que tem o poder e, mais importante, a vontade de defendê-las? E essa pergunta, no fundo, não é só para os diplomatas, né? É um desafio para todos nós.